Peraí que ainda, agora começou. Obrigada, desculpa, viu? Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Canto 1, capítulo 3, Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 40. Este Sri Bhagavatam, compilado por Sri Vaisadeva, a encarnação de Deus é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Verso 41. Sri Vaisadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre os autos realizados, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Repetindo, verso 40. Este Sri Bhagavatam, compilado por Sri Vaisadeva, a encarnação de Deus, a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Verso 41. Sri Vaisadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre os autos realizados, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Kátia, pelo seva. Vou fazer a leitura em sânscrito. Om Yaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gauda Bhakta Brinda. Verso 40. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Sharitam Shakara Bhagavan Ejsih Nikshera Yasya Lokasya Danyam Swasti Ayanam Mahad. Verso 41. Tadidam Grahayamasa Sutamatma Vatambaram Sarva Vedeti Hasanam Saram Saram Samudirtam. E serei eu mesma que vou fazer com a benção de Krishna e com a benção de nosso grupo, que dá a oportunidade, né, junto com o nosso guru Devananda, de fazer esse seva. E ontem a Vrindavani fez um breve resumo sobre as 6 perguntas dos sábios. E estes versos 40 e 41, também nos convidam a voltar ao início do Srimad Bhagavatam e fazer uma breve lembrança, um breve resumo do que tem acontecido até agora. E que eu acho ótimo, porque o Srimad Bhagavatam são 12 cantos, né? Que aproximadamente são 19 livros bem compridos, de 800 ou 600 páginas, e no total são aproximadamente 18.000 shlokas ou versos. Então, no caminhar do Srimad Bhagavatam, a tendência, pelo menos na minha cabeça, na minha experiência, é fazer uma bagunça, a gente ter que voltar para trás e fazer aí uma organizada e voltar nos ensinamentos anteriores. Então, vamos a voltar, lembrando que essas histórias contadas nos 12 cantos, cada canto aborda um tema diferente, mas o foco principal do Srimad Bhagavatam é a devoção, o Bhakti a Shri Krishna. E o 10º canto dessa história é o mais extenso e o mais famoso, porque narra em detalhes a vida e os passatempos de Krishna. Temos um tempinho para chegar lá, mas eu tenho certeza que chegaremos todos juntos. Este verso nos ajuda a lembrar, como fala, né, no verso 40, de Sri Vyasadeva,
que ele é uma das figuras mais importantes do hinduísmo, porque é a expansão literária do Senhor Vishnu. Ele foi enviado para a Terra para organizar e difundir o conhecimento espiritual em momento em que as pessoas estavam perdendo, né, sua capacidade de compreender os Vedas da sua forma original. Ele originalmente existia só um Veda, e ele dividiu os Vedas em 4 para facilitar, né, as pessoas poder estudar, poder aprender. Graças, né, a Krishna que isso aconteceu. E este verso, né, nos lembra que ele transmitiu o Srimad Bhagavatam a seu filho Shukadeva. Fui eu mesma que, em uma das interpretações, falei que Shukadeva era um sinônimo da palavra papagaio, porque ele tinha coletado o fruto mais doce, que era o Srimad Bhagavatam, né? E também falamos, tempo atrás, que ele foi nascido como um ser completamente autorrealizado, ele iluminado desde a infância, porque ele teve a benção e a sorte de escutar o Srimad Bhagavatam de seu pai, Vyasadeva, quando ele estava no ventre da mãe. Olha que benção, né? Pupou aí uns anos de curso. E ele se iluminou dentro do ventre da mãe. Tanto que ele não queria sair, estava muito bom a história e todos os conhecimentos lá. E se fala que ele demorou 16 anos para sair do ventre da mãe. Coitada da mãe, né? Nos 9 meses a gente já quer esse neném fora da gente, e aí essa coitada, 16 anos, né? Eu acho que ouvir também Vyasadeva contar o Srimad Bhagavatam para, né, o filho ajudou ela a aguentar esses 16 anos, né? Ele não queria entrar em contato com Maya, né? Ele estava preocupado de cair nessa ilusão que todos nós caímos, mas o pai prometeu: eu vou proteger você, você não vai ser afetado por Maya, e finalmente, para a benção da mãe e de todos, ele concordou em sair. E se lembramos mais um pouco, Shukadeva contou o Srimad Bhagavatam para o rei Parikshit, que não é nada mais nem nada menos que o neto da Arjuna. Olha aqui como as coisas se vão entrelaçando em nossa mente. Por isso que é tão lindo, né, e tão satisfatório aprender, né? Esse rei Parikshit, ele tinha sido amaldiçoado por um menino, e ele ia morrer em 7 dias. E, sabiamente, como bom rei que ele era, ele escolheu passar os últimos 7 dias da vida dele ouvindo o Srimad Bhagavatam. E essa conversa entre o rei Parikshit e a narração que Shukadeva, filho de Vyasadeva, faz, é o cerne do Srimad Bhagavatam, é o núcleo. Todo o Srimad Bhagavatam se desenvolve em torno a essa conversa. Então, é muito importante. E o senhor Sri Chaitanya, ele declarou que o Srimad Bhagavatam é a representação sonora e imaculada de todo o conhecimento da história védica. São histórias seletas onde grandes devotos participam em conversas, né, com o Senhor Supremo. E isso é muito importante, porque a gente tem a capacidade de ver conversas de grandes devotos e a gente se espelha, né, com humildade, mas a gente tenta capturar um pouquinho desses devotos para nós cada vez ser melhores devotos, né? Pelo menos essa é a intenção que a gente deve ter em nosso coração. E o Srimad Bhagavatam, ele é a expansão literária do Senhor Shri Krishna, e por isso não é diferente dele. Eu vou ler lentamente, porque isso aqui é muito importante. O Srimad Bhagavatam é a expansão literária do Senhor Shri Krishna, e por isso ele não é diferente dele. E aqui eu gosto muito dessa frase, eu fico emocionada, porque temos que entender que cada dia que nos dedicamos tempo no sadhana, e chegamos nessa parte da interpretação do Srimad Bhagavatam, é como que o Senhor Supremo, o Senhor Krishna, está presente. Os textos estão falando.
é a expansão literária dele. Como tantas expansões que ele tem, como ele teve expansão de 22 Avatar, o Senhor Rama, né, tantas outras, falamos do Senhor Rama em um encontro com o Devananda na última semana, com o Prabhu Devananda. Então, tantas expansões, aqui temos uma delas em nossa frente. Eu tenho a sorte de ter adquirido o Srimad Bhagavatam em texto, então eu posso até encostar no livro. Tenho aqui o canto que eu estou estudando, então, Senhor Supremo está aqui para a gente poder sentir Ele em presença. Então, com isso em mente em nossos corações, temos que honrar, né? Temos que agradecer essa oportunidade desse encontro para sair da ignorância. Por isso que o Srimad Bhagavatam deve ser lido ou escutado, no nosso caso, e manipulado, né, com respeito, e devemos estudar ele cuidadosamente e com paciência, porque é um texto muito rico, muito sagrado. Por ele ser uma expansão literária do Senhor Supremo, né, estudar e ouvir ele é um acto de bhakti, que é o objetivo do Srimad Bhagavatam, a devoção. Então, cada vez que a gente se encontra aqui, temos a oportunidade de exercer bhakti, né? É como associar-se diretamente com o Senhor Supremo, e por isso que sempre começamos com a reverência, é por isso que mereces nossos respeitos constantemente. Começamos com o Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que significa oferecemos minhas respeitosas reverências, não, ao Senhor Supremo Vasudeva, ou Krishna, né? E continuamos com o Shri Panchatattva Mantra, que é o Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasari Gouda Bhakta Vrinda, né? Que é onde oferecemos todas as glórias ao Senhor Supremo, aos devotos associados do Senhor Chaitanya. Então, aqui estamos em uma tremenda oportunidade de entrar em contato direto, e eu convido vocês a sentir a alegria, né, dessa potência, de ter essa oportunidade que não todo mundo tem, e com amor no coração, cada vez que a gente tem a oportunidade, ouvir o Srimad Bhagavatam. Gratidão, Hare Krishna. Vou parar aqui a gravação.